não tá em cobrar imposto em lucros e dividendos. Para mim, o problema tá em cobrar o imposto do shampoo Esse, no pois é, o supermercado. injusto é esse. Veja bem, no Brasil, você cobra 40% de imposto indireto no consumo do povo. Em energia elétrica. Se melhora isso e cobra, sei lá... Mas essa é a minha intenção, está aqui tudo escrito. Eu sei. Se melhora isso e vai cobrar em lucro e dividendo, porra, eu acho que pra mim sai no 0 a 0, porra. Mas pra gente, a gente poderia estar interessado, porque a gente que trabalha nessa área aqui, a gente tira bastante como lucro e dividendo. Então, seria um interesse contrário ao meu. meu. Trata-se de aqui, senhor, você quer servir. Exatamente. Então, como é que eu saio? Eu não quero inventar a roda. Como é que o mundo faz? Como é que a melhor literatura recomenda? Quando você reinveste o lucro na sua empresa, é zero tributo. Então, é isso que as pessoas E têm é que o que entender. eu faço. Quando você reinveste, é zero tributo. Quando você saca, isso é renda que nem salário. Isso. Se você não está pagando lucros e imposto dividendos antes, é o salário do empresário. Percebe? Então, o assalariado no Brasil leva 27,5% na fonte. E aí, um futebolista que ganha R$1 milhão paga 15% na PJ. Paga na PJ e depois tira o resto. Porra, tenha paciência. Aí o funcionário da empresa paga 27,5%, o empresário... O lucro dos bancos no Brasil, percebe? É 4 vezes a média do mundo. E 4 famílias donas de um banco botam 6 bilhões de reais por ano no bolso. Pô, limpinho. Sem pagar um centavo. Tá direito isso. Eu acho legal porque isso é um motor, né? Junto com a questão dos juros baixos, é tipo um combo. Porque se você... Isso. Se eu sanear as contas públicas, eu baixo o juro. E assim, se a gente tem um incentivo pro empresário não tirar o dinheiro pro próprio bolso... É claro, mas é o que funciona nos Estados Unidos. Eu sei. E no mundo inteiro. O lucro reinvestido é imune, não tem tributação. Porque está gerando emprego, está expandindo o capital nacional. Está voltando para a sociedade. Isso, exatamente. Claro. Então o cara toma uma decisão. Bom, eu paro agora, pago meu tributo e vou viver minha vida agora com meu dinheiro ou não? Então, sob herança, esqueça 2 milhões de reais de patrimônio, que é 90% do povo. Não tem que pagar nada. 2 milhões, uma casinha, um apartamento, um carro, isso é bobagem, não tem que pagar nada. Agora, o camarada morreu, o cidadão, outro dia no Ceará, o cidadão morreu. Sabe quanto foi o imposto que ele recolheu? 8%, que é o maior do Brasil, lá no Ceará. 8%, ele recolheu 500 milhões de reais. Porra! Bobagem o dinheiro do cara. Você imagina. E que falta fez pro cara, porra, pros herdadores? Exatamente, eu não entendo porque isso inflama tanto as pessoas. É um pensamento. E a maioria das pessoas que defendem nem tem esse capital, né? Não é isso, não tem. Agora, veja bem, os herdeiros, cara, que estão com a vida... né? Eu tô falando especificamente de quem herda casa de R$1 bilhão ou multimilionários, numa cifra muito absurda. O herdeiro já tem toda a vantagem de começar a vida com a empresa do pai. No mundo inteiro, esse é um tributo cobrado de forma progressiva. Eu cito os Estados Unidos, porque é a menor alíquota, é 35%. Na Europa é 55%, em alguns lugares, como os países nórdicos, 56%. Eu estou propondo aqui no Brasil uma coisa moderada, de 15% e tal. E, cara, tem que legalizar o cassino nessa porra, cara. Eu nem sou contra nem a favor. Você vai ver, na hora que eles estão fazendo já. Na hora que fizer, vai ser a maior decepção. Pode ser, mas assim, quem é o Estado para mandar onde é que as pessoas botam dinheiro? Não tem problema nenhum. Nessa questão, eu acho quem que é contra isso são as igrejas. Tá certo? E eu respeito muito a razão moral. Por quê? Porque você tem ali uma coisa que é lavagem de dinheiro, é perfeito para as máfias em todo canto, por isso que a Comissão de Jogos de Las Vegas é muito severa. Só para você ter uma ideia, talvez o cidadão tenha a menor notícia disso, mas a comissão, eu estudei essas coisas todas, a Comissão de Jogos de Las Vegas determina qual fração do faturamento bruto do cassino pode ficar com o cassino. E é 3%. 97% do faturamento tem que devolver para os aplicadores, para os jogadores. Cada máquina é regulada que tem que ter X% de prêmio. Tem que ter uma seriedade muito grande. Imagina essa esculhambação aqui no Brasil. Tudo bem, é importante ter uma seriedade mesmo. Mas eu concordo com você que se a gente quiser ganhar força... Eu estou te dizendo, eu não perco um minuto nem para defender, nem para atacar, zero. Não está na minha ordem de preocupação isso. Eu acho que deixa depois do debate público. Isso é um problema para o Brasil do futuro. É nada para amanhã, o que interessa. Já teve cassino no Brasil. Quem proibiu, acho que foi o Dutra. O presidente Dutra que proibiu, mas tinha Caxambu... São Lourenço e tal, em Minas Gerais. Tinha lá na minha cidade do interior, tinha um cassino. Tinha a Urca no Rio de Janeiro, não sei o que. Não faz mal para ninguém. Isso é bobagem. Nem faz mal, nem faz bem nenhum. Então. Entendi. Deixa eu ver. Vai ajudar o turismo. Eu me lembro que no Ceará entrava governo e saía governo, tinha um cassino lá que a gente fazia de conta que não sabia. Nunca fez uma estatística relevante no estado do Ceará para nada. Até que fechou.
Fechou não foi por repressão, não. Fechou porque ninguém foi mais. Mas essa coisa do turismo é uma pauta importantíssima, que a gente tá conversando há muito tempo aqui, né? Mas enfim, a minha família tem tradição hoteleira, tá? Porque a gente é do interior. E, cara... É ridículo. O potencial do Brasil é... A Torre Eiffel recebe mais gente por dia, por semana, sei lá, do que o Brasil recebe no ano inteiro. É isso aí. E o Brasil é lindíssimo, né? Que tem a questão Tem uma diversidade de clima, de paisagens, Dá pra você vir pro Brasil passar 15 dias e visitar 5 biomas diferentes, é uma riqueza... Isso. Enfim. Mais uma coisa pra gente trabalhar aí, né? E botar os holofotes. É uma indústria, precisa... É uma indústria. E assim, tem que ter seriedade, tem que achar os pontos onde pode se construir complexos hoteleiros, né? Com toda a questão ambiental respeitada. Tem mais de 300 em em construção no Ceará hoje. Por quê? Porque nós regulamos preventivamente todo o uso e ocupação da orla. Então, aqui que pode, aqui não pode. Já então, visitei lá e realmente tem muita coisa Tem coisas lá ali incrível, que né? eu só posso entrar para visitar. A diária de 6 mil, 7 mil reais e tal. Vem gente da Europa direto para lá para fazer kitesurf. Sei, no meio da areia lá, só chega o jatinho. É isso aí. Caralho, deve ser foda. Já estive E ali, campo de golfe, não fui tudo. nesses mais caros, mas ali por Jeri e tal, tem é toda um uma... espetáculo. Pré-A, é tudo. É lindo ali. O Brunozão mandou. Oi, Ciro, gostaria de saber a respeito da reforma trabalhista. Você vai revogar ou alterar, principalmente em questão da aposentadoria? Veja, eu fiz essa resposta já hoje aqui, mas a conversa foi cumprida. A minha ideia é botar essa bola de novo no centro do gramado e construir um Código Nacional do Trabalho que seja capaz de achar um ponto de equilíbrio entre a proteção do trabalho, o fortalecimento da organização dos trabalhadores, porque é o lado frágil do capitalismo, porém com a capacidade de ter a flexibilidade necessária para abrigar essas novas práticas que o empreendedorismo moderno tem trazido para a humanidade, e o Brasil não pode ficar de costas voltadas para isso, e o anacronismo de uma certa justiça do trabalho com poderes normativos impertinentes. Então, isso aqui, a primeira linha é tudo que está judicializado, trazer para esse novo código, para tirar a insegurança jurídica, e pegar as convenções internacionais da OIT, que o Brasil assinou, e consolidar num código moderno do trabalho no Brasil. Do jeito que tava ruim também, não tava? A CLT é uma consolidação das leis do trabalho que vem da década de 30. Percebe? No momento em que a relação de trabalho no Brasil era uma relação feudal no campo e semi-escrava na cidade. Então ela vem para explicar o Brasil dessa data. Com o tempo ela foi se tornando anacrônica e foi tomando algumas contradições. E com a revolução tecnológica, essas novas práticas produtivas, ela acabou virando... E esse poder normativo da Justiça do Trabalho que virou muito abuso. Então isso aí criou um ambiente de negação que permitiu o exagero da reforma trabalhista que foi feita lá atrás. E o exagero por quê? Porque se você olhar, o que aconteceu de lá para cá? Simplesmente o emprego piorou e a renda média caiu. E quando você tem emprego e renda em queda, a base do capitalismo é que paga. Porque você não tem consumidor, não tem venda, comércio, não tem encomenda para a indústria e não tem encomenda para a matéria-prima. Entendi. E a informalidade atinge hoje 70% do trabalhador brasileiro. Então, a pejotização, a galera que A pejotização, de novo, quando ela for uma PJ de verdade, é normal, tá certo? Mas quando ela é uma espécie de evasão lícita, não é sonegação, mas é uma evasão lícita, ela tem que ser corrigida. Por que razão um jogador de futebol, ou um artista, ou um apresentador de telejornal é uma pessoa jurídica, sem ser de verdade? Ele é um assalariado. E aí você paga 27,5% de imposto de renda e ele paga 15%. Eu acho... E sabe quanto é que paga um cidadão que ganha R$ 2.050 no Brasil? 15%. Mas assim, eu acho que o grande 15%. O grande motor dessa pejotização aí são as regras que a CLT impõe para o empregador. Que assim, a gente, por exemplo, se eu emprego um cara sei lá, esse cara, eu tenho R$5.000 para pagar esse cara. Se ele vier pelo regime da CLT, eu vou ter que pagar 2.500 ou 2.600, porque assim, grande parte disso acaba... Nós podemos e devemos discutir os encargos trabalhistas num país em que o problema grave é a informalidade. Deixa eu te falar, hoje mais da metade da economia brasileira estão na informalidade. Como os custos fixos do Estado, vamos pegar aqui, Exército, Marinha e Aeronáutica, as estradas, os aeroportos, são para todos. O Exército não existe para toda a nação, mas só está pagando a conta menos da metade da economia. Resultado prático, se teoricamente eu pudesse estalar o dedo
e formalizar 100% da economia, e se fosse completamente elástico o raciocínio, eu podia reduzir a carga tributária para metade. Confere? Se for... É a mesma lógica de pagar meia no cinema, né? Sim, então o que aconteceu? Você bota pagar meia, na verdade eles hipertrofiaram a inteira, porque todo mundo paga meia. Sim. Então a inteira, na verdade, é só para um cara como eu que não gosta de fraude. Sim. Percebe que acaba sendo uma minoria nesse momento no Brasil. Né? Então veja, o que é que nós precisamos fazer? Primeiro, 70% de informalidade no mercado de trabalho vão ferrar o Brasil. Por quê? Porque sabe o que é a jornada hoje do informal, que está nos ouvindo aqui? Já foi dormir. Sabe qual é a jornada? 60 a 70 horas semanais, contra uma jornada legal de 44, que ainda é uma das maiores do mundo, a jornada de 44 horas. Então, 60 a 70 horas, sem direito a descanso remunerado semanal para ir para o templo, ou para o culto, ou para a igreja, para a missa, sem férias, como se o cidadão conseguisse trabalhar de sol a sol sem parar, e sem 13º salário. Porém, o que mais me comove é que nós estamos produzindo um universo de quase 50, 60 milhões de pessoas que vão chegar daqui 15, 20 anos na velhice sem nenhuma cobertura previdenciária, irmão. O que vai acontecer? Essa cobertura previdenciária a gente não está julgando que, assim, eu não estou falando assim, se o vamos pacificar que o cara ele tem um salário que é digno. E com esse salário digno ele consegue pode comprar viver... um plano de previdência privada. Ok. Quantos por cento da população? Não, tudo bem. Vamos dizer que a gente tivesse isso daí para a maioria da população. Pronto, acabou o problema. Nesse sentido aí, você acha Zero que... problema, nenhum problema, nada. O teu plano, inclusive, passa por criar algo parecido. Eu conheço o Brasil. Tá, não é o Estado... Aí você faz uma reforma da Previdência que, tendo os abusos todos, faz uma reforma que não ataca o problema. O problema no Brasil, de novo, discussão da raiz do problema, senão você não vai achar a solução. E envolvimento da cumplicidade da população, senão você não consegue viabilizar a solução. Então, qual é o problema do sistema previdenciário brasileiro? É que nós, o Brasil, a Argentina e a Venezuela, olha que companhia, somos os últimos 3 países dos 63 que eu estudei que mantêm um sistema de repartição. O que é o sistema de repartição? É uma espécie de contrato entre as gerações, em que eu, jovem, hoje, contribuo para a Previdência, na certeza de que, quando eu me aposentar, alguém que vai vir vai pagar a minha aposentadoria que eu tiver lá. E tem jeito? O que é que fizeram? Quebraram, porque esse sistema só funciona com 2 pernas. As 2 morreram. Primeira perna, demografia jovem. Quando nós montamos esse sistema, o Brasil era muito jovem, então você tinha 8 trabalhadores jovens trabalhando por muito tempo, para financiar um aposentado que morria antes dos 60 anos. Longevidade menor também. Hoje, a natalidade está caindo, a longevidade aumentando, e aí o que acontece? Hoje você tem 1,7 trabalhador ocupado para financiar um aposentado que vai até os 73. Morreu. Essa é a primeira perna, demografia jovem. A segunda perna, e o Brasil demorou 30 anos para ter 30% da população acima de 70 anos. O Japão levou 120 anos, só para você ver a selvageria que está acontecendo conosco. A segunda perna, um altíssimo nível de formalização do mercado de trabalho. Por quê? Porque o coração do financiamento da Previdência, sob o ponto de vista do sistema de repartição, é a carteira assinada. Se 70 de cada 100 não estão com carteira assinada, a fonte do mercado, do financiamento da Previdência, morreu. E aí eu faço o quê? Mantenho o sistema de repartição, pego 3 grupos de interesse, o miserável, o pobre, do regime geral, operário da construção civil, comerciário, assim, o regime geral. O déficit é R$ 1.600 por cabeça por ano. Tem um déficit, mas é R$ 1.600 por cabeça por ano. No servidor público, dá R$ 36 mil por cabeça por ano no judiciário e no legislativo. Tá certo? Algumas áreas do Banco Central e Receita Federal e tal, tem um pouquinho mais aí. Mas assim, nos militares, o déficit é R$ 160 mil por cabeça por ano. O que faz o Bolsonaro? E Temer e tal, pega 80% do sacrifício e joga em cima do miserável. Como? Matando a aposentadoria e quebrando o contrato intergeracional. Como? Eu agora digo o seguinte, você só vai se aposentar se você acumular 65 anos de idade mínima e 40 anos de contribuição. Ora, quando você estuda o povo, em 40 anos o trabalhador brasileiro, em média, fica 8 anos sem carteira assinada. Em 40 anos, tá certo? Então, 65 mais 8... 73. Resultado, qual é a expectativa de vida entre os ricos no Brasil? 73.
Na periferia, 60, 65. Eu extingui a A pessoa aposentadoria. não sobrevive até a hora que ela pode se Eu extingui a aposentadoria, então acabei o contrato intergeracional e o trabalhador está nessa agora, ele está negociando com o patrão o meu agora. Percebe? Ele fica na informalidade, eu crio uma MEI e tal, recebo dele agora e não tem condição, ele não vai ter aposentadoria nenhuma. Existe algum modelo que, assim, eu sei que a gente já vive num cenário em que os jovens, eles pagam a aposentadoria dos velhos. Esse modelo está aqui, assim, a gente viveu nele muito tempo. Você falou de 30, né, CLT. E existe um jeito de arrumar isso? Tem. Eu tenho uma proposta com começo, meio e fim, com os números, mas exige uma cumplicidade com a população. A população precisa entender. Então, qual é o regime que funciona no mundo? É um regime de capitalização. O que diabo é isso? Um pouco a gente já discutiu isso aqui. Eu pego o seguinte, a minha proposta são 3 pernas para fazer a transição, 3 pernas. A primeira perna, um programa de renda mínima de natureza constitucional para acabar com a história de governo, muda de nome, Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa não sei de quê, Auxílio Brasil, ameaçando o miserável brasileiro na véspera da eleição, se não votar no fulano, não votei. Dá uma inseguridade, né? Então, Será que ele vai fazer ou não? Todos os programas de transferência de renda, BPC, que é Benefício de Prestação Continuada, Aposentadoria Rural, tudo isso que não tem lastro de financiamento, você consolida num programa de transferência de renda com status constitucional para todo mundo, independentemente de contribuir ou não, começando pelos mais pobres, pelo cadastro que nós já temos da população mais pobre. Essa é a primeira perna. A segunda perna é um regime de transição com teto para todo mundo. Não para trás, porque não pode mexer em direito adquirido. Então, você para a frente e o que precisa, a gente, é sinalizar que nós achamos a equação para o futuro do país. A transição vai importar em sacrifício, mas se você tiver o futuro equilibrado, o país começa a ter credibilidade para tudo mais. Claro. Então, eu faço o quê? Eu determino que daqui para frente a Previdência Geral vai ser com teto, vamos lá, de R$5.000. Para todo mundo, servidor público, privado, todo mundo. Os que entrarem. Quem está aí fica em transição e eu tenho uma transição mais rápida se quiser, mas é voluntária. Para quem quiser, só quem entrar. Então vai ser R$5.000. E depois eu estabeleço uma previdência complementar, que é um regime de capitalização em que eu, querendo ter uma aposentadoria acima do teto, contribuo voluntariamente para um fundo de pensão que tem que ter contribuição patronal também, para não fazer o que aconteceu no Chile, e que tem que ser gerido no padrão de compliance, de seguridade das ações, CVM, etc., para não entrar em picaretagem de E ele segue um CDI, alguma coisa assim, é isso? O que quiser. No Ceará nós já criamos isso, como eu imagino essas coisas e tal, nós já criamos isso, ele é superavitário hoje. E isso porque nós impusemos uma administração extremamente conservadora, que é só a CDI. Então é uma coisa moderna, você pretende que no final a pessoa mesmo contribua. Funciona. Tá sim. É como o mundo funciona. Se ela não quiser contribuir para do governo, ela pega e coloca na privada, não tem problema. No primeiro momento, a ideia é que ela seja regulada com nível de risco obrigatoriamente. Por exemplo, os fundos de pensão americanos têm regulação autônoma deles próprios. Eles têm uma agência de risco, então o risco zero é AAA, que eles chamam, AAA. Então, determinados fundos só aplicam em empreendimentos AAA. Pronto. Isso é uma regulação para transição, para prevenir as putarias, a esculhambação que acontece no Brasil. Desculpa a palavra aqui. Putaria. Mas, infelizmente, eu conheço como é que funciona. A roubalheira dos fundos de pensão, não sei o quê. Então, é um negócio absurdo. Né? Lula, o PT, você não tem ideia, Fernando Henrique. Tem que tomar cuidado, porque isso aí vira instrumento tudo para, né? Sim, Previ, Petro, não sei o quê. Todos foram assaltados por essa gente aí. Eu conheço tudo isso. Isso que não pode debater comigo. Eu sei. Eu já representei a Petros no Conselho de Administração da Cesita, só para ter uma ideia. E como eu conheço os problemas. A Cesita é uma empresa, a única empresa de aço inoxidável no Brasil. Ela hoje não é mais brasileira, foi vendida para a ArcelorMittal e virou outro nome agora, não me lembro mais o nome. Entendi. Mas, enfim. Então, esse sistema está proposto aqui. Agora, vamos lá. Quer acelerar a transição? Você que contribuiu. Você tem 40 anos? Eu tenho 37. 37. Vamos supor que você começou a trabalhar com 17. Então, você tem 20 anos de contribuição contra o Estado. Tá certo? Eu posso converter esse crédito seu num título prefixado, com papel de 30 anos, ou o tempo que faltar para a sua aposentadoria, e lhe dou na sua mão. Se você quiser, você hospeda na sua conta de capitalização pelo valor de face.
Se você quiser, você vende no mercado secundário com o deságio que o mercado pagar. E gasta você realiza agora agora e- e pronto. É. Mas você, se quiser ter uma previdência acima do teto, vai ter que ter a conta de capitalização. Mas, Ciro, só para entender, então, para a galera que tá ouvindo a gente, para simplificar, a ideia é que no futuro, após um período de transição, fica a cargo da pessoa ou usar a previdência pública, digamos assim, Não, isso contribuir... será público, sempre. Não será necessariamente estatal. Aham. Tá certo? Mas eu digo, será obrigatório essa contribuição? Não, porque é voluntário, para isso que quem eu tô querendo quiser dizer. ganhar acima do teto. Eu contribuo em cima e vou receber o teto. Que eu tô querendo dizer que não vai ser vamos lá, imposto, eu sou um né? promotor Isso que eu tô de querendo dizer. justiça. Vamos pegar aqui um caso, uma corporação poderosa, eu sou um promotor de justiça, eu ganho 30 mil reais por mês. Se eu entrei depois que eu faço a casa, fico sabendo que eu vou, quando me aposentar, eu vou ganhar 5 mil. Aham. Porém, Eu não quero ganhar 5 mil? se eu quiser ganhar acima de 5 mil, eu vou contribuir voluntariamente para o meu fundo de pensão. Mas eu tô querendo lá no futuro, depois que essa fase de transição passar, será só capitalização ou será esse misto ainda? Não, porque no fim você encerra, pá. Encerra a repartição. E aí fica a Percebe? cargo... Vamos pensar, daqui de muitos anos, Sim. a pessoa Você contribui e encerra, recebe porque o que ela eu já contribuiu. te dizendo, o sistema de repartição só sobrevive hoje no Brasil, na Argentina e na Venezuela. Então, eu tô dizendo, nesse futuro, aí vai ficar a cargo da pessoa ou contribuir pro estatal, digamos assim, ou ela pegar o dinheiro dela e investir de alguma outra forma, Veja, não é se isso? você é Eu tô servidor tentando entender. público, você vai continuar contribuindo. Ah, né? tá, o servidor público, É, sim. claro. Estou falando de servidor público. Na iniciativa privada sempre foi assim. Você contribui e recebe da Previdência depois. Se quiser ter acima do teto, vai fazer do mesmo jeito. Uma complementação. Entendi. Enquanto você está ganhando mais, entendeu? Para ter o fundo de pensão depois. Claro, pra se garantir depois. Aham. O Maicons diz aqui: você diz que a inflação é uma doença da moeda, tentando passar a ideia de que ela é algo que só acontece e ninguém tem culpa. Mas isso não é verdade. Por que você não deixa claro para todos que a inflação é causada pelo próprio Estado que imprime dinheiro para pagar as próprias contas? Porque não tem nada a ver isso. Isso aí é uma conversa maluca que se introduziu no Brasil. Deixa eu explicar a inflação brasileira hoje. A inflação brasileira hoje tem 2 componentes. Um componente é o governo responsável diretamente quando administra preços de uma forma absolutamente ruinosa. Por exemplo, o preço dos derivados de petróleo. Então, como é que se forma o preço dos derivados de petróleo no Brasil? Desde o Michel Temer para cá, não é mais custo Petrobras, mas uma rentabilidade razoável, como sempre foi de 1954 até 2016. Agora é o seguinte, explode uma guerra na Ucrânia, o petróleo explode de preço e eu gasto $10 para produzir um barril de petróleo no Brasil e passo a cobrar, exercitando o monopólio que a Petrobras tem na prática, eu passo a cobrar $130. E isso vira lucro, que por sua vez é distribuído como dividendo sem pagar nenhum centavo de imposto. Eu cobro esses $130 de quem? Do povo Do brasileiro. povo brasileiro. Tá, peraí, mas assim... Vamos lá, como é que se forma o preço de um sanduíche? Para a gente botar todo mundo na jogada. É assim, quanto custa o pão, quanto custa o queijo, Claro. quanto custa o presunto, quanto custa a manteiga, Mão de obra. mais uma rentabilidadezinha para justificar. Por que eu não posso estourar esse preço? Porque se eu estourar o preço, Outro vem vende outro mais e barato. bota ali um concorrente e toma o freguês. É assim que funciona o mercado, esse é o lado bom do mercado. Como é que funciona no mundo do petróleo? Não existe concorrência. Esse é o grande equívoco dos falsos liberais que param, não estudam, não é? Que ficam vendo cabelo em ovo, negócio de inflação, o governo emitindo dinheiro. Papo furado isso, zero, não tem nada disso. Né? Então, o que acontece no Brasil? A Petrobras, de um dia para cá, não aconteceu nada, a não ser uma política, uma determinação política, que o Conselho de Administração, nomeado pelo Michel Temer, disse o seguinte: daqui para frente nós não vamos mais cobrar o custo da Petrobras. Sabe quanto é que custa produzir um barril de petróleo? $10. Ela passa agora a cobrar o custo de oportunidade, que é o PPI, paridade de preços de importação. Paridade de preços de importação. Então, se eu, teoricamente, vendesse o barril de petróleo do Brasil lá fora, ou tivesse que importar todo o petróleo que eu uso aqui lá de fora, eu tenho que estabelecer que o preço aqui não é mais o meu custo, mas o de oportunidade. $130 no lugar de 10. Mas aí a gente esbarra no fato de que o Brasil... Ela tem um monopólio. Mas então ela mas a impõe a gente não você consegue- o quê? Não, a gente não consegue excluir a produção do mundo e viver só da produção de petróleo brasileira Claro que dentro sim, do nós Brasil. somos autossuficientes. Nós Não somos somos, excedentes. cara. Nós somos Precisava autossuficientes, nós das temos refinarias, excedente. né? Não é isso? Mas a gente não tem um problema de refinar o nosso próprio Nós temos óleo? um problema de refinar porque a Petrobras, de um tempo para cá, lesando as pessoas que fizeram apostas nela, suspendeu seus planos de investimento e paralisou um terço da capacidade de refino hoje instalada.
Pra Então quê? você está dizendo que a Pra gente tem importar. refinaria hoje que não está refinando. 30% parada, enferrujando. Mas assim, essas refinarias refinariam a qualidade de óleo que a gente produz. Sim, isso também eu próprio reproduzi muitas vezes. Claro que a gente às vezes tem que exportar um tipo de óleo bruto e cortar outro próprio, porque as nossas refinarias, o cara da engenharia da Petrobras diz, para de falar bobagem. Porque a gente faz todos. Como assim? É Caramba. mentira, cair nessa fake news. Eu também, imagina o povo. Então, não existe isso. Elas se adaptaram, elas são capazes de processar o barril, o petróleo brasileiro, pesado ou leve, do jeito que vier. Porque assim, se a gente não tiver essa capacidade, é natural que o preço seja dolarizado mesmo. Não, só na parte que você importa, concorda? Na parte que É porque assim... Espera aí um pouquinho. Tá. Se eu produzir, eu uso 100 litros de óleo diesel, certo? 70 desses litros eu produzo em real aqui dentro. E eu importo 30, vamos supor, em dólar, é justo que eu dolarize esses 30. O que é que o governo está fazendo? Pega esses 30 que é importado, bota o preço do seguro, bota o preço do frete, bota o preço não sei de quê e transfere para os 70, pô. É que você não pode ver como uma empresa normal, entendeu? Não é normal, não Mas existe, você tá não entendendo, não é existe uma empresa pra mercado ter no petróleo. lucro. Tá. Porque mas- as outras... Então, o que é muito importante, que eu quero que as pessoas entendam isso também, é muito importante, difícil as pessoas entenderem. O resto das empresas de petróleo do mundo ou são estatais Bora ou lá, são 80 privadas, de cada 100, públicas, né? 80 de cada 100 barris de petróleo do mundo são estatais. E a substância delas estão reunidas num cartel que manipula o preço, não tem liberdade concorrencial, a OPEP. Então agora, por exemplo, está lá a Rússia com essa confusão, e a Rússia é parceira da OPEP, conseguiu reciclar o boicote dela e tal, só quem está apanhando é a Europa. Só quem está levando porrada nesse boicote cuspiu para cima, está caindo na testa. A gente tá se fudendo um pouco também, não tá? Só por conta desse repasse que não é necessário. E a segunda coisa é que já Deixa eu foi te explicar. diferente, tá entendendo? Todo mundo Não, fala a vida assim, inteira foi diferente. pô. Ontem era diferente o preço de... Até 2016. Mas assim, de novo, por que eu não faço a estrutura de preços igual como eu faço a de um sanduíche? Qual é a explicação? Talvez vou aqui chutar alguma coisa. Eu vou te explicar. É que o Lula e o Fernando Henrique entregaram 60% do capital não votante da Petrobras a acionistas privados. Tá. E isso é um eles problema. passaram a ter prevalência na direção da Petrobras. E aí onde é que você tem isso? O lucro das petroleiras globais é 6,5%. A da Petrobras é 38%. O acionista quer lucrar o máximo possível, Claro. entendeu? Mas é que a questão é que essa é uma empresa estratégica para o Brasil. E aí para a o gente tá mundo, usando pro e para o mundo, 80% do petróleo do mundo, a Índia, a China, a Rússia, sabe, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, a Noruega. A Noruega veio com a estatal dela aqui, Statoil comprou o campo de Carcará, saiu o barril de petróleo por $1,35. Aí ela faz uma estatal dela, pega essa montanha de dinheiro que ela está ganhando com o petróleo, e em vez de gastar por conta, ela criou um fundo soberano Sim. que o norueguês que nasce daqui 100 anos já nasce rico. Aham, tô ligado. E o Brasil está entregando. Essa questão do petróleo é difícil, porque as pessoas... a discussão é muito importante simples, entender que... é que simples se você olhar a disfuncionalidade, o É que lucro. sim. Porra, sabe quanto não foi é o muita lucro? filha da putagem a gente ter refinaria e... É que assim, eu tô levando em consideração que a gente tem a refinaria e ela tá desativada. 30%. Qual que é Por quê? Para fazer a PPI. Por quê? Porque Igor, por se acionista poder lucrar o máximo Mas possível. é que isso não Tá serve entendendo? o interesse... Não serve o nosso interesse nacional, mas o cara que é acionista, e muitas vezes aí eu faço essa ponderação, não é nem dos que são ingênuos, não é nem culpa deles. Eles estão assim, Não, então bom, pra ganhar dinheiro, vocês não tem nada venderam... contra. Quando venderam, e quem vendeu foi Fernando Henrique e Lula depois. É. Quando passou, por exemplo, se eu tenho papéis da Petrobras, eu que sou acionista, eu venho e não tenho essa... Quer que se essa lasque a visão dona da- de casa que vai pagar R$130 no gás de cozinha? Se eu ele posso o ter uma dividendo. margem de lucro de 40%, por que eu vou ter uma de 6%? Tá entendendo? É. Ele tá pensando assim. Só que o que acontece? O resto do mundo tá usando as companhias de petróleo para subsidiar o desenvolvimento dos seus próprios países, ser estratégico, tal. E a gente não, a gente caiu nesse papo, né? Você pode me corrigir se eu estiver falando besteira, mas E a diferença é o acredito que seja seguinte, isso. é que o mundo é importador de petróleo e o Brasil é exportador de petróleo, é que nem alimento. Então é o seguinte, os alimentos no Brasil estão explodindo de preço por input do comércio exterior. Então a China entra bombando, comprando soja, o óleo de soja no supermercado explode. Né? Então a China entra, a Rússia faz uma guerra na Ucrânia, nós importamos fertilizante, o preço do tomate explode 50%, 60% e tal. Qual é a diferença? A diferença é que eles metem taxa de juros em cima de um preço que não tem nenhum efeito a taxa de juros, quando se tivesse uma política nacional de abastecimento e preços, eu já falei nisso aqui hoje, eu tenho a comida.
É diferente da Europa, que não tem a comida. É diferente da China, que não tem a comida. E aí vem o leilão, quem dá mais leva. Aham. Mas eu tenho a comida. É que é muito grave a gente ter a porra da refinaria e não usar. Ah, mas é gravíssimo. É o que eu estou tentando ver. Eu tenho uma sequência de coisas no meu YouTube. Você vai entender tudo lá. Eu fiz uma sequência documentária para mostrar a esculhambação que está acontecendo no Brasil. É muito grave. Elas já operaram alguma vez? Elas já operaram a full. E havia um plano já com execução, com terreno, com licenciamento para uma refinaria prêmio no Maranhão, uma refinaria prêmio no Ceará, concluir Abreu e Lima para fazer o tramo de óleo Isso diesel. é o que, anos 90? Agora, os anos 2010. Tá. Até o Michel Temer. Até a Dilma. O desastre começa no PT. E a Copérgia no Rio. Com isso daqui, a gente ia para 100% de necessidade de refino e entrar na petroquímica, que é uma coisa fora de combustível fóssil, que tem uma vida útil de 15, 20 anos, que nós vamos acabar com isso. Você tem todo mundo de resinas e cosméticas e não sei o que e tal, que também essas refinarias podiam produzir. Agora, eu quero acreditar que tem alguma coisa aí, cara. grana, meu filho, grana. É o Que não seja acionista, grana. é o acionista Ah, mas que quer vender o barril a 130 não, dólares. O seu país é assaltado diariamente. Por onde você quiser, eu lhe mostro. Quem são os donos do capital privado? Os bancos, aqui e fora.